por mais este culto. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue agindo em nossas vidas neste momento, Pai. Que o Espírito Santo esteja nos guiando, Pai. Guia cada palavra, Senhor, e que o Senhor também possa repreender todo espírito contrário que esteja atuando em nosso meio aqui, Jesus. Nós repreendemos e expulsamos daqui em nome de Jesus. Que nossos ouvidos e a nossa mente estejam atentas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1, verso 1. Diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Só até aqui, só até o versículo 10. Muitas vezes nós ouvimos essa palavra, muitas vezes nós cantamos, quero estar na mão do oleiro, não vou cantar aqui não posso vergonha. Mas eu fiquei pensando muito o que era estar na mão de um oleiro. E me veio essa passagem aqui de Jeremias, quando o Senhor Deus pede para Jeremias, fala: Jeremias, vai lá no oleiro e dá uma olhada nesse cara trabalhando, vai ver o que ele está fazendo. E aí quando Jeremias chega e começa a ver, ele vê uma situação muito comum dentro de uma olaria. Ele vê lá o artesão trabalhando no seu vaso, e em certo momento esse vaso não fica bom, por qualquer circunstância, ou pelo próprio gosto, ou porque ele rachou, ou porque ele ficou torto, ou por qualquer motivo. E esse oleiro, ele pega esse barro que estava se formando, e ele acaba com aquele vaso, e ele começa de novo, até que ele fique pronto, e da maneira que ele deseja. Foi isso que Jeremias viu. E a partir daí, Deus começa a falar com Jeremias, e fala: olha Jeremias, diga ao povo, por que eles não me deixam ser como esse oleiro? Por que eles não me deixam moldá-los da minha maneira e da minha vontade? E aí eu quero parar aqui um pouquinho de falar de Jeremias e do povo, eu quero falar da gente. E a conclusão muito óbvia que eu cheguei, do porquê a gente não permite muitas vezes que Deus trate com a nossa vida, Deus molde a nossa vida da maneira que Ele deseja moldar, é porque a gente ainda acredita que nós somos o centro. Eu vou explicar um pouquinho. Infelizmente, eu não estou dizendo isso voluntariamente, ou a gente declaradamente fala: não, eu sou aqui, Deus trabalha para mim. Mas pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pela nossa vida, é exatamente isso que nós estamos falando para Ele. Porque todas as vezes
que Ele deseja me moldar, que Ele deseja me tratar, e eu falo, não Senhor, muito obrigado, eu não quero, eu estou falando mais que eu não sou um vaso, eu estou falando que eu sou outra coisa, mas o vaso eu não sou mais. Toda vez que o Senhor deseja falar e deseja tratar alguma coisa, mas nós recusamos, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu sou o centro das atenções, tudo que acontece em minha volta tem que ser para o meu favor, tem que ser para que eu me dê bem, para que eu seja feliz, para que as coisas deem certo para mim. Poxa vida, que estranho isso daí, eu não sou assim não. Será que não? Será que nós não somos assim? Será que a nossa oração não tem sido para que a gente se dê bem em alguma situação da nossa vida? Jesus, toca, tira aquela pessoa que me incomoda daqui, Pai, aquele chefe que me, Pai, sei lá, arranja outro emprego para ele. Será que a nossa oração não tem sido mais ou menos assim? E será que nós orando assim, nós não estamos exatamente fazendo isso? Deus, eu tenho que me dar bem. Não importa o outro, não importa mais ninguém, mas eu estou passando mal. Poxa, eu não estou gostando do meu serviço, eu não estou gostando da minha igreja, eu não estou gostando, sei lá do que. Pai, então muda a minha situação. Eu não estou gostando mais da minha esposa, eu não gosto do meu marido, quem for mulher. Pai, então, sei lá, leva, faz, sei lá o que você faz aí, mas, sabe, eu não posso, não aguento mais. Será que a nossa oração às vezes não é assim? Pensando em nós mesmos, pensando no nosso bem-estar. Pensa um pouco se não é. Eu pensei, eu posso falar por mim, e muitas vezes eu posso falar para vocês sem medo de errar aqui. Sim, a minha oração muitas vezes é pensando no meu bem-estar, no bem-estar da minha família, do meu filho, da minha esposa, dos meus pais, dos meus parentes. Puxa, muitas vezes nossa oração é essa. Não está errado orar, bom, mas está errado nos colocar nessa posição. Porque se nós simplesmente orarmos assim, nós não estamos sendo um barro, um vaso na mão do oleiro. Nós estamos dizendo assim: Deus, tá bom assim, deixa eu quietinho aqui, esse rachadinho aqui não vai atrapalhar nada não, está tudo bem. Só que aí, nós vamos olhar lá, em Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9 inteiro, ele vai falar sobre a soberania de Deus. Eu quero ler a partir do versículo 14 com vocês. Diz assim: E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para fins desonrosos. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, que dizer se fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória. Resumindo um pouco o que Paulo está dizendo aqui,
É o que nós lemos em Jeremias, capítulo 18. Ele está dizendo: olha, cara, você não é o centro, a tua vontade não pode prevalecer contra a vontade de Deus. E aí aqui ele dá um exemplo de Faraó. Ele fala: olha lá o Faraó que ele está dizendo é o Faraó lá da história de Moisés, quando o povo saiu do Egito, lembra disso? Que o coração de Faraó estava endurecido. E aí a gente pode pensar: poxa, mas Deus podia ter feito. Deus podia ter feito de qualquer maneira. E eu tenho certeza, eu tenho convicção, que se o Faraó, se fosse na primeira ou na 10ª praga, que foi o que aconteceu, ele tivesse realmente se arrependido da maneira que ele se arrependeu, e não tivesse voltado atrás, Deus podia poupá-lo. Porque é a misericórdia de Deus. Vocês conseguem compreender isso? Um outro exemplo muito claro para mim é Judas. Judas, aquele que traiu Jesus. Ele nasceu para ser um traidor? Não, eu não creio nisso. Não creio nisso. Ele teve oportunidades e oportunidades de não ser o traidor. Ah, mas e aí como seria? Não sei. Deus tem um plano, e ele cumpriria a vontade dele na vida de Jesus. Ponto. E mesmo que se Judas tivesse traído, tivesse vendido Jesus, e ele tivesse se arrependido verdadeiramente, ele teria sido perdoado. Vocês creem nisso? Eu creio nisso. Não foi assim com Pedro? Foi assim. Então, nós temos que ter muito cuidado aqui com essa palavra, e eu quero ter esse cuidado na hora de transmitir ela para vocês. O que Jeremias aqui, através de Deus, está falando, e o que Paulo está falando, não é necessariamente que existe uma predestinação para aqueles que vão sofrer, para aqueles que vão ser honrados, ou aqueles que vão morrer, ou aqueles que vão viver, e não, eles estão falando o seguinte: olha, primeiro ponto aqui, nós não somos o centro de absolutamente nada. A primeira coisa que tem que acontecer, a primeira coisa que nós estamos aqui para cumprir, é a vontade de Deus. Quando nós lemos em Romanos 11, tem uma página aí, 11:36, diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. É dele. Quando Deus criou o Éden, entendam isso, gente, não foi por causa do homem, foi para manifestar a glória dele. Quando Deus fez todas as coisas, não foi pelo homem, foi para que o nome dele fosse exaltado. Jesus, ele deixa muito claro isso nos evangelhos, quando ele começa o ministério, e quase tudo que ele vai falar, no final ele diz assim: olha, isso é para a glória do meu Pai, isso é para que o nome do meu Pai seja exaltado. Ele deixa claro isso, e a primeira coisa que nós precisamos compreender de verdade, é que tudo é dele, tudo é para ele. A nossa vida, quem entregou a sua vida para Jesus? Quem entregou a sua vida a Jesus? E lembrando não sei se foi semana passada ou retrasada, que nós falamos sobre discipulado aqui, que quer realmente ser um discípulo. Se você não sabe o que é isso, não veio, se perdeu, volte aí 2, 3 cultos para trás, que deve estar no ar aí, eu acho, e vai ver o que é discipulado. E quer ser um discípulo de Jesus, tem que compreender que o que vai prevalecer é a vontade dele em nossas vidas. E se a vontade dele seja que algo aconteça comigo para que o nome dele seja exaltado, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Muitas vezes situações acontecem em nossa vida, pessoas se levantam em nossa vida, contra as nossas vidas, e a nossa primeira oração é contra aquilo. Eu rejeito essa situação, esse levante de Satanás, esse roubo, amém, vamos orar e vamos rejeitar tudo isso daí mesmo, em nome de Jesus, amém. Mas termine a sua oração dizendo assim: Pai, mas eu quero aprender o que o Senhor tem para mim. Em primeiro lugar, eu quero que o seu nome seja exaltado nessa situação. Eu acho que se a gente pensasse em primeiro lugar nele,
as nossas decisões seriam diferentes. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente responde, aquilo que a gente ia ser muito diferente. Sabe por quê? A primeira coisa que a gente coloca é o nosso nome. Não, mas peraí, se eu deixar o cara falar assim, ele vai pensar que eu sou um não sei o que lá. Não, mas peraí, quem ele está pensando que eu sou? Eu não sei o que ele está pensando que você é, eu sei o que Deus está pensando que a gente é. E o meu negócio é com ele. Então, eu vou pensar 2 vezes antes de falar, porque em primeiro lugar, eu quero glorificar o nome dele, porque tudo é dele, tudo é para ele. Se essa situação se levantou contra a minha vida, peraí, não é porque eu sou especial, não é porque o cara é ruim e eu sou bom, não, peraí, Deus, o Senhor tem alguma coisa nesse negócio aí. Vocês conseguem compreender o que eu quero dizer? É uma mudança de pensamento, a gente vai lá para Romanos 12 daqui a pouco. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de como a gente enxerga o Evangelho, de como a gente enxerga a nossa própria vida. É cultural, é uma mudança. De a gente tomar as decisões a partir de hoje na nossa vida, pensando em primeiro lugar na glória do nome de Deus. E depois se a gente vai ganhar, se a gente vai perder, se a gente vai ser falado, se a gente não vai ser falado, se a gente vai, se a gente não vai, isso tudo é consequência. Pensem, de verdade. Não sei como você vai fazer isso. Não sei, eu também não sei como eu vou fazer isso. Vou escrever em algum lugar, não sei ainda. Mas, cara, as nossas decisões, as nossas palavras, tudo, em primeiro lugar, é para glorificar o nome dele. Então nada se levanta, nada acontece, nada muda de repente, nada destrói, cai a casa de repente, se não for para que o nome dele seja exaltado. Em segundo lugar, é porque Deus quer ensinar alguma coisa para nós, é para a nossa salvação. Você percebe que não tem nosso nome, não tem a nossa honra, não tem, só tem isso. Ou é a vontade de Deus, ou é a salvação. Só. Qualquer situação que se levantar na sua vida, pense assim: Deus, o seu nome tem que ser exaltado nessa situação, independente do meu. E em segundo lugar, Jesus, eu sei que isso é para minha salvação, é amor, é misericórdia do Senhor por mim. E aí sim, por nós, cara. Mas não é a primeira coisa. Vocês querem um exemplo disso? Jovem rico, todo mundo conhece essa história. O jovem chega perto de Jesus e começa a falar quanto ele cumpria bem as Escrituras. A palavra de Deus diz que Jesus olhou para aquele rapaz e Jesus o amou. Jesus olhou com carinho. Jesus olhou com ternura para aquele rapaz, porque ele estava sendo sincero. Mas Jesus, ele vem com uma resposta que eu tenho certeza, convicção, que aquele rapaz não esperava isso. Talvez pela fama que Jesus tinha de falar com os mestres, de falar com os sacerdotes, ele esperava que ia vir lá uma pancada de um lado e de outro, sei lá, alguma coisa lá para repreender, ele até podia esperar. Mas Jesus responde assim: então vai lá, vende tudo o que tem e me segue. Será que Jesus é contra o dinheiro, a riqueza, o cara ter posse, alguma coisa? Não, não é. Mas Jesus sabia exatamente onde pegar. Jesus sabia exatamente onde colocar o dedinho, que a ferida ia doer. Para quê? Para humilhar aquele cara na frente dos outros? Será que foi isso? Eu tenho certeza que não. Porque depois, se a gente continuar, Jesus continua falando exatamente sobre isso, sobre amor, sobre o amor às coisas naturais, às coisas terrenas. Então, primeiro, Jesus faz isso para glorificar o nome do Pai. Sabe por quê? Porque nada pode tomar a glória do Pai. Falamos isso também quando nós falamos sobre discipulado. Nada pode tomar a glória do Pai.
absolutamente nada pode estar no lugar de Deus. E se aquela riqueza, Jesus sabia, que aquela riqueza que aquele rapaz tinha, ele colocava acima do amor à palavra, à escritura, de tudo aquilo que ele seguia, a primeira coisa foi para que o nome de Jesus fosse glorificado. E a segunda coisa foi para que aquele rapaz caísse em si, para que ele entendesse que por mais que ele cumprisse os mandamentos de Moisés, as leis, ele não tinha entendido, ele não compreendia, porque ele não tinha Deus em primeiro lugar na vida dele. É assim que funciona, é assim que Deus trabalha, é assim que Ele vai trabalhar na minha vida e na sua vida, é assim que Ele tem trabalhado até hoje. E muitas vezes nós estamos dando cabeçada na parede, não entendendo o que está acontecendo, mas a gente ainda não parou para compreender que essa situação é para a glória do nome dEle e para a nossa salvação. Eu sei que falando parece simples, viver um pouco mais difícil, eu sei, mas cabe a nós, cabe a você, cabe a mim, sabe, nós compreendermos isso, digerirmos essa palavra e começar a viver de uma maneira diferente. E aí a gente pode voltar ao versículo que nós falamos aqui na oferta: não se amoldem aos padrões, não se amoldem aos padrões do mundo, mas sejam renovados, permitam-se a transformação, a renovação, permitam-se. Como que a gente permite uma mudança? A gente tem que querer. Fala: pai, eu quero ser renovado, essa palavra é boa, então se essa palavra é boa e eu preciso viver assim, pai, me transforma, me renova, que a minha mente seja renovada. Só que muitas vezes a nossa mente está tão cauterizada já, sabe, já está tão cheia de palavras, cheia de ser cristão, cheia de igreja, cheia de tanta coisa, que a gente ouve e fala: é verdade, bom, vou guardar aqui no meu livrinho aqui, para mais uma verdade que eu ouvi, e ponto, e vamos dar cabeçada na parede de novo. Essa é uma ótima oportunidade para a gente parar de dar cabeçada e começar a cumprir a vontade de Deus em nossa vida, começar a conhecer verdadeiramente o que é bom, agradável e perfeito em Deus. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas, poxa, quando eu li isso, quando eu orei e falei: Deus, eu não tenho ideia do que eu vou pregar e ministrar essa noite, não tenho, e eu fechei os olhos e comecei a ler, comecei a buscar, cara, isso bradou no meu coração, e eu comecei a fazer, e comecei a escrever. Eu falei: Deus, eu não sei onde vai parar, mas vai parar em algum lugar, não sei onde vai parar, sabe, e quando finalizou isso, eu falei: puxa, quantas áreas da minha vida eu estou vivendo errado, Jesus, quantas áreas da minha vida eu não consigo glorificar o Teu nome, achando que quem tem que se dar bem nessa situação sou eu, não o Senhor. Puxa, entenda isso, entenda agora, assim, desmistifique isso, da sua vida, da minha vida e de qualquer vida alheia. Eu não estou dizendo da sua vida como completa, como um todo, eu estou dizendo às vezes de áreas da nossa vida, de situações específicas ou não específicas, mas que a gente vive dando murro na ponta de faca, que a gente vive batendo, que a gente vive tropeçando, que a gente vive caindo, que a gente vive, sabe, pisando na bola. Pode ser em pensamento, pode ser em atos, pode ser em palavras, eu não sei, e espero profundamente que o Espírito Santo esteja falando com vocês do jeito que falou comigo, e continua falando comigo, mas coloque isso perante Deus, porque como Jeremias disse aqui, Deus disse através de Jeremias, e como Paulo confirmou aqui, se a gente não for como esse barro, como esse vaso na mão desse oleiro nós não somos. Entenda, não importa se é para um vaso de desonra ou um vaso de honra,
Se a gente for ler isso lá em 2 Timóteo 2, depois que fala do obreiro aprovado, lá para o versículo 20, eu acho, Paulo fala sobre os utensílios, o vaso, que é para honra e que é para desonra. E aqui, essa desonra que eu quero dizer para vocês, não é desonra de ser desonrado, não. Eu estou dizendo que, para que o nome de Jesus seja exaltado, o meu seja desonrado, amém, que seja. Eu sou um vaso na mão do oleiro. Consegue entender isso? Não é bom entender isso, não é gostoso entender isso, mas é isso. Não é só coisas boas, não são só testemunhos que vão vir aqui, e isso também é legal. Poxa, vaso de honra, show de bola, bonitão. Vou dar um testemunho que vai edificar, porque o nome de Deus foi exaltado. Legal. Mas e quando o negócio tropeça tudo, e quando o negócio é feio, mas no final de tudo, o nome dele é exaltado? É isso que importa. Agora cabe de novo, e isso é a mais maravilhosa misericórdia de Deus. Cabe a nós, barro, pó que somos, queremos estar na roda do oleiro. E aí? Vamos pular fora ou vamos ficar na roda do oleiro? Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Medite sobre essa palavra. Se permita olhar para a sua vida, para situações. Se coloque na presença do Senhor. Nós precisamos viver essa palavra. Se nós vivermos essa palavra verdadeiramente, uau, como as coisas mudarão. A primeira transformação que vai acontecer é que a gente não vai se importar muito mais com a consequência das coisas que vão acontecer aqui. Nós estaremos felizes porque o nome de Jesus foi exaltado e glorificado. Entenda, essa palavra aqui não quer dizer que você, se fizer a palavra, você vai ser um vaso de honra. Não. Eu estou dizendo que se nós entendermos, se nós vivermos isso, nós seremos barro na mão do oleiro, e o oleiro faz o que ele quiser com a gente. Espírito Santo de Deus, nós clamamos aqui esta noite, Jesus. Pai, a Tua palavra foi ministrada aqui, Jesus, e eu sei que, como eu, muitas pessoas precisam se colocar em Suas mãos novamente, precisam se colocar para serem tratados, para serem moldados, mas para que haja uma transformação na nossa mente, para que haja uma transformação na nossa maneira de adorar e buscar ao Senhor. Que em primeiro lugar, em nossas vidas a partir de hoje, esteja a glorificar o Teu nome em todas as situações, esteja a exaltar o Teu nome em todas as situações, que não seja mais o nosso nome, que não seja mais a nossa vida, que não seja mais a nossa felicidade, que não seja mais o que é nosso, mas seja o que é Seu em primeiro lugar. Tudo é Seu, tudo é Seu. Jesus, fala com cada um aqui, Jesus. Pai, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda. Nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos do Senhor, até para entregarmos a nossa vida, até para entrarmos no eixo que o Senhor deseja que a gente entre. Nós precisamos do Senhor, Pai. E por isso tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Que a Tua glória seja manifesta através de nós. Que o Teu nome seja exaltado através de nós, e não mais o contrário. Que a gente não queira mais usar o Teu nome para ser exaltados, para que a gente não queira
manipular o Senhor, tentar manipular o Senhor para que a gente se dê bem, para que a gente seja feliz. Jesus tem misericórdia dessa visão distorcida de evangelho. Tem misericórdia dessa visão distorcida do que é evangelho, Jesus. Esse evangelho é muito barato, é muito raso. Tem misericórdia de nós, Pai. Que realmente, ao sairmos aqui, a gente possa compreender e sair com isso em nossa mente, em nossos corações, que é o Senhor que deve ser exaltado e glorificado, que é o Senhor, e somente o Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos.